Vou pedir para os irmãos sentados, porque a leitura oficial já foi feita de pé, abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção a esse texto aí, irmãos, que a gente vai procurar esmiuçar aqui ele bem devagarinho. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Querido Deus e Pai, já queremos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Queremos pedir, ó Deus, a tua revelação nessa noite através da tua palavra, que tu possa vir, ó Deus, sobre a vida de cada um, abrindo a mente, o entendimento, para que possa compreender a tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos e te rogamos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos nessa noite é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e ele estava escrevendo a Tito. O apóstolo Paulo chama Tito de meu filho, né? E por que o apóstolo Paulo chamava Tito de meu filho? Porque Tito, ele ouviu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, creu e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí nós percebemos que Tito, ele era um dos pastores mais jovens do Novo Testamento. Tanto Tito como Timóteo, eles eram muito fiéis ao apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele estava na ilha de Creta. A ilha de Creta, irmãos, era uma ilha de uma extensão territorial muito grande na Grécia. E segundo os historiadores, eles dizem que a ilha de Creta, ela tinha 100 cidades. E o apóstolo Paulo, chegando em Creta, pregou o evangelho ali e fundou uma igreja, aliás, várias igrejas na ilha de Creta. E a Bíblia diz, no capítulo 1 da epístola a Tito, que o apóstolo Paulo, ele deixou Tito lá, com algumas obrigações espirituais, algumas responsabilidades que eu até considero muito importante. Primeiro, Tito tinha que combater as heresias que estavam sendo pregadas na ilha de Creta. Segundo, ele tinha que constituir presbíteros e colocar na frente para
pastorear cada igreja que havia na ilha de Creta. E o apóstolo Paulo havia dado a Tito essa responsabilidade de escolher pessoas idôneas que tivessem uma capacidade espiritual para que pudesse assumir o cargo de liderança nas igrejas que estavam em Creta. Mas quando a gente lê o texto, nós percebemos que tem alguns requisitos importantes no capítulo 1, que aí nós percebemos que não é designado qualquer pessoa para exercer essa função que era pastorear as igrejas de Creta. E o apóstolo Paulo, ele vai usar um termo no capítulo 1, dizendo que o homem que seria separado para estar à frente da igreja na ilha de Creta, ele teria que, em primeiro lugar, ser irrepreensível. Aí o apóstolo Paulo usa um termozinho no grego chamado anapileptos. Bonito, né, essa palavra? Que significa irrepreensível. E o que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não se deixa apontar. Uma pessoa que está na condição de fiel. Uma pessoa que mantém uma determinada fidelidade tanto a Deus como à instituição que ele serve. E o apóstolo Paulo diz que, em primeiro lugar, essa pessoa tem que ser irrepreensível. E aí eu me lembro daquele profeta que Sunamita dá testemunho dele, dizendo que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Passava na frente da casa dela e com certeza Sunamita observava o comportamento daquele profeta e dá testemunho dele dizendo: olha, este homem que passa aqui verdadeiramente é um homem de Deus. Amados irmãos, no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 48, a Bíblia vai dizer assim, ó: sede, pois, vamos ler aqui, né? Vamos ler o texto, porque é bastante interessante. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, e o verso 48 diz assim: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Quando a gente lê esse texto aqui, meus amados irmãos, a gente se encontra diante de um verbo transitivo, direto, indireto. Por quê? Porque na nossa condição de pecador, vem o seguinte questionamento: mas como é que eu vou chegar ao patamar de perfeição igual a Deus, se eu estou na condição de pecador? Mas aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em Gênesis, quando Deus chega para Abraão, ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. E essa palavra perfeito que aparece no Novo Testamento, que no grego significa teleios, ela nos dá uma ideia de alguém maduro, de alguém que está no estágio de perfeição, de alguém que não precisa ser mais acrescentado coisa alguma, porque ele atingiu um determinado patamar de perfeição. No Novo Testamento a Bíblia diz assim, ó, que nós vamos galgando degraus, degrau em degrau, até chegar à estatura de varão perfeito, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Aí, mas como pode ser isso? O apóstolo Pedro, ele diz assim, ó:
Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento. Em outra versão vai dizer, em toda a vossa maneira de viver. No texto que eu li nessa noite, lá em Tito, que é um texto que fala da soteriologia, que é a doutrina da salvação, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a Tito, ele vai dizer o seguinte, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus, ela foi manifesta e ela se estendeu à humanidade, a todos os homens. A palavra antropos, que aparece no Novo Testamento aqui, que foi traduzida por homem, nos dá uma ideia também de humanidade. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. Porém, há algumas ressalvas que é necessário a gente fazer nessa noite em relação à doutrina da salvação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo deixa transparecer no texto que a salvação é algo condicional. Se ela é condicional, nós percebemos que existe condições para que alguém venha a ser salvo. E que condições são essas, pastor Videmar? Vamos começar a ler o texto, né? Louvado seja Deus. Exaltado é teu nome, Jesus. Glória, 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 santo seja o teu nome. Vamos começar a ler o texto. Começar a ler o texto aqui. Olha só. Capítulo 2 e o verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A palavra salvação aqui, irmãos, é solteria e não sozo, porque esses dois termos vai aparecer no Novo Testamento, solteria e sozo. Qual é a diferença das duas palavras? Solteria é quando alguém é salvo de um perigo iminente, de algo grave que está para acontecer. Por exemplo, o homem ser salvo da condenação eterna, solteria. Mas a palavra sozo, ela nos dá uma ideia diferente. Por quê? Porque ela tem três aplicações no Novo Testamento: salvação, libertação e cura. Há um texto no Novo Testamento de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E a Bíblia Sagrada diz que essa mulher gastou tudo quanto tinha em busca de uma solução do seu problema e não encontrou. Gastou tudo que ela tinha. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu estado se tornava cada vez pior. Mas aconteceu algo inusitado na vida daquela mulher que nos chama a atenção. Primeiro, ela ouviu falar de Jesus Cristo, o Nazareno. E isso foi imputado no coração daquela mulher algo chamado fé. E essa fé levou essa mulher em busca de uma solução para o seu problema. Ora, o estado em que aquela mulher se encontrava era discriminado pela sociedade judaica daquela época, até porque ela tinha uma doença, uma enfermidade, que ela não podia estar em sociedade, era separado, porque ela tinha hemorragia, tinha um fluxo de sangue que não parava, e havia uma discriminação em relação a essas pessoas. O que aconteceu, irmãos? Aquela mulher, ela deixou para trás o preconceito, deixou para trás o que estava escrito na lei, e ela foi em busca da solução para o seu problema.
Diz a Bíblia Sagrada que ela tinha uma fé tão grande que ela pensou da seguinte forma: se eu tão somente pegar ou tocar na orla do vestido dele, certamente eu serei curada. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, naquela ocasião, ele estava rodeado de uma multidão tão grande, mas tão grande, que apertavam a Jesus. Agora vocês imaginem o esforço que aquela mulher fez para chegar perto de Jesus. Porque diz a Bíblia que a multidão apertava Jesus. Jesus já tinha feito uma obra do outro lado do mar da Galileia, que foi na região de Decápolis, onde ele havia expulsado uma legião de demônios do endemoniado gadareno. Quando ele retorna para a margem do mar, quem está lá? Alguém poderia me dizer? O pai de uma menina que estava sofrendo de uma enfermidade, Jairo, príncipe da sinagoga, estava lá do outro lado esperando quem? Jesus retornar. Quando Jesus retorna, a multidão ainda se encontra lá, esperando Jesus. Jairo cai de joelhos na presença de Jesus e começa a pedir para que Jesus vá até a sua residência, porque a sua filha de apenas 12 anos está enferma, e essa enfermidade é muito grave. Jesus aceita o convite e diz para ele o seguinte: crê somente e tu verás a glória de Deus. E ali, meus amados irmãos, Jesus sai e uma grande multidão também vai seguindo Jesus. E por onde Jesus vai passando, aquela multidão vai se acumulando ali, vai apertando Jesus. Quando Jesus chega no meio do caminho, algumas pessoas da casa de Jairo chegam para Jairo e dizem assim: olhe, não incomodes mais o mestre. Sabe por quê, irmãos? Porque a menina já havia morrido. A menina já havia morrido. Mas ali, naquele momento, naquela ocasião, a mulher do fluxo de sangue estava tentando também alcançar a orla do vestido de Jesus, porque ela queria também ser participante da bênção naquele momento. E ali a mulher, ela se abaixa e toca na orla do vestido de Jesus. Aí Jesus diz: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. E a palavra que ele usa no grego lá é dunamis, que significa poder. Poder miraculoso, poder extraordinário, poder, meus amados irmãos, que vai além da compreensão humana. E aí os discípulos olham para Jesus: Senhor, a multidão é grande, a multidão te aperta, e tu perguntas: quem me tocou? Aí Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E ali naquele exato momento, meus amados irmãos, Jesus fica olhando, e a mulher, ela olha para Jesus e diz: Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus, olhando para ela, disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus não usa a palavra solteria, ele usa a palavra sozo, que significa o quê? Significa o quê? Salvação, libertação e cura. Aquela mulher, naquele exato momento, ela foi liberta, ela foi curada e alcançada também pela salvação. Mas continuando o texto aqui, em relação à salvação condicional, que nós estamos pregando nessa noite, a Bíblia Sagrada vai dizer, amados irmãos, que a salvação se estendeu a todos os homens, louvado seja Deus. Mas aí, no versículo 12, ele vai dizer assim:
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vamos aprender um pouquinho aqui o que é que o texto está dizendo. A palavra ensinando-nos não é didascalia, poderia ser, mas não é. Ele vai usar um termo chamado paidel, que significa o quê? Educação de crianças. Ele está querendo dizer o seguinte aqui, irmãos: ensinando-nos, ou seja, o homem, ele perdeu o direito de salvação. Aonde? Lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem passou a andar sentido contrário, passou a viver uma vida de pecado. Pecado no grego significa o quê? Hamartia. Pecador, hamartano. Começou a andar sentido contrário. E hamartia significa o quê? Errar o alvo. Passou a andar como ovelha errante que não tem pastor. É exatamente isso que o profeta Isaías diz, que antes, outrora, nós andávamos errantes como ovelha que não tem pastor. Mas aí a Bíblia Sagrada diz que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, ou seja, quando nós somos alcançados pela salvação, nós passamos por um processo, e esse processo, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo chama de novo nascimento, e na Bíblia Sagrada aparece com o nome de regeneração. Esse processo ele se desencadeia na nossa vida, e aí vários elementos que fazem parte da salvação, eles começam a acontecer na nossa vida. A primeira coisa que acontece na nossa vida é um elemento chamado pistis, que significa o quê? Fé salvadora. A fé salvadora, ela é comum, ela existe na vida de todo mundo, além de ser evangélico ou não. Essa fé salvadora, ela está em mim, está em qualquer pessoa, porém, ela se manifesta no momento certo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho uma fé salvadora na minha vida. Para que essa fé se manifeste na minha vida, há uma necessidade de quê? De ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu escuto a palavra de Deus, essa fé desabrocha, essa fé se manifesta, e eu acabo crendo, né? E aí aparece uma palavrinha chamada pistel, no grego, que significa crer. Essa fé salvadora, ela se manifesta no meu interior, e ela me leva a crer na pessoa de Jesus como Salvador da minha vida. Quando eu aceito a Cristo como Salvador da minha vida, algo precioso também acontece. Diz a Bíblia Sagrada que os meus pecados são perdoados. Por quê? Porque a fé agora que se manifestou, ela me conduz a um processo chamado de arrependimento, que num grego significa o quê? Metanoia. Metanoia, meus amados irmãos, é a mudança de mente em relação ao pecado. Ou seja,
Quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu adoto para a minha vida agora o quê? Um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida em Cristo Jesus me leva a viver agora em novidade de vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, ele diz: se alguém está no presente, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então eu deixei para trás o quê? A minha natureza de velho homem ficou para trás. Aquilo que outrora eu fazia por prazer, agora se eu vier fazer novamente, eu faço com tristeza. Mas por que, pastor Videmar? Você aceitou Jesus como Salvador? O Espírito Santo agora habita em você e ainda há condição do homem ainda pecar? Amados irmãos, eu aceitei a Cristo como Salvador, mas eu ainda não morri, eu ainda não atingi o estado de perfeição que nós falamos lá atrás. Eu ainda não atingi o estado de glória. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, verso 2 e 3, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. E a Bíblia diz mais: e todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Como eu disse para vocês, é um pacote que vai se desenvolvendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que ele diz isso, irmãos? Porque é um processo que se desencadeia na nossa vida e nós vamos trabalhando na nossa vida. Tem duas palavrinhas que me chamam muita atenção na Bíblia. Uma é regeneração, que no grego é paligenésia, e a outra é conversão. Muito parecida, porém o processo é diferente. Por quê? Porque a regeneração, que significa um processo que começa no nosso interior, dentro de nós, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, onde a Bíblia Sagrada diz assim: ele veio para que era seu, os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, ele deu o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, nasceram não da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Por quê? Porque eu disse para os irmãos aqui que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, e quando eu aceitei a Cristo como Salvador, a primeira coisa que eu recebo como presente de Deus é o Espírito Santo de Deus para habitar na minha vida, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 e o verso 13: e agora nós que ouvimos a palavra do Evangelho e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então o Espírito Santo agora, ele está trabalhando no meu interior, está trabalhando na minha vida, e quando se manifesta algo na minha mente, ou no meu coração, que não é do agrado de Deus, o Espírito Santo me dá um toque, chama-se lei da consciência.
O escritor aos Hebreus, quando acontece o novo pacto, a nova aliança, quando a velha aliança sai de cena, o que é que ele diz? E escreverei nas vossas mentes e na tábua dos vossos corações a minha lei. Oh, glória. Agora não é preciso, meus amados irmãos, o que estava escrito lá em tábuas de pedra, porque a lei da consciência que agora habita dentro de mim agora, me diz o que é certo e o que é errado. Oh, glória. E aí, quando eu estou pensando em fazer algo errado, aí o Espírito Santo me alerta em relação a isso. E aí, tudo isso aqui que eu estou falando é o processo de reeducação espiritual. Por quê? Porque eu disse, logo no começo, que o homem perdeu o direito de vida eterna lá no Jardim do Éden. Perdendo o direito de vida eterna lá no Jardim do Éden, Deus providencia meios pelos quais o homem venha alcançar a salvação e restituir para o homem o direito de vida eterna que ele havia perdido. Para isso, Deus escolhe alguém. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Que Cordeiro é esse? Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que no começo do livro está escrito ao seu respeito. E ele se apresenta como vítima de maneira voluntária para vir a este mundo e oferecer a si mesmo como sacrifício vivo em favor dos meus pecados. Oh, glória, Jesus. Obrigado, Rei dos Reis. Amados irmãos, quando eu aceito a Cristo como Salvador, eu estou dizendo que o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário é válido para a minha salvação. E aí agora o Espírito Santo, ele começa a trabalhar de uma forma extraordinária na nossa vida, tanto no meu coração como na minha mente, e fica me alertando o tempo todo para que eu viva uma vida de obediência. Uma certa vez Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso, meus amados irmãos? Que nós devemos agora viver uma vida de renúncia. Por quê? Porque a nossa morada não é aqui. A Bíblia Sagrada diz que a nossa morada é no céu, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, o nosso Pai. Mas aí a gente passa por um processo de reeducação espiritual. Ele diz aqui, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século, sóbria, justa e piamente. Ele vai usar um termo chamado concupiscência. E esse termo, concupiscência, irmãos, que aparece aí, é um termo que o apóstolo Paulo, ele tinha uma certa dificuldade para dizer com palavras o que é que acontece na vida do homem sem Deus. E aí no grego, no texto original, vai aparecer a palavra epitomia, que foi traduzida por desejo. E aí o apóstolo Paulo, ele passa por algumas situações que esse desejo, que a Bíblia Sagrada se refere, ele é tão intenso, tão profundo que acontece na vida do homem, que muitas vezes o homem não consegue controlar ou domar esse desejo. Aí ele usa a palavra concupiscência. Concupiscência. Aí ele vai dizer, ensinando-nos que, renunciar o que é? Deixar para trás.
deixar para trás. Renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século, sóbria, justa e piamente. O apóstolo Paulo está falando aqui que nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós atingimos um patamar extraordinário, em que quem comanda a nossa vida agora é o próprio Jesus Cristo. Às vezes as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, mas não tem Jesus Cristo como Senhor. E qual é a diferença, pastor Videmar? É muito simples. A Bíblia Sagrada usa alguns termos para escravo. Ela usa um termo chamado duléu, ela usa um termo chamado doulos, né? Para escravo. Duas formas diferentes. E o homem, ele passou a ser escravo do pecado. Quando ele aceita Cristo como Salvador, ele é o quê? Liberto do pecado. Mas ele se torna o quê? Escravo de Cristo. Cristo passa a ser agora Senhor da sua vida. E quem tem o Senhor deve o quê? Obediência. Por quê? Porque se eu estou qualificado como servo, eu estou na submissão. E sobre mim tem alguém que dita as regras. Tem alguém que diz como eu devo andar. Tem alguém que diz como eu devo me comportar. Tem alguém que trabalha no meu linguajar, no meu dia a dia. E esse processo que vai acontecendo, chama-se o quê? Santificação. Santificação. E aí é onde entra o apóstolo Pedro. Ele diz: como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo em todo o vosso procedimento. Pastor Videmar, e o que é ser santo? É ser separado. Está entendendo, irmãos? Então agora eu vou ficar preso dentro de casa, entre quatro paredes. Não, vou fazer uma redoma de vidro, né? E vou ficar lá dentro, para mim não ter mais contato com o mundo exterior. Santidade não é isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ensinando-nos que, educando-nos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos, observe bem o texto, neste presente século, sóbria, justa e piamente. É nesse mundo, eu não vou sair dele, é nesse mundo que as pessoas vão ver em mim a aparência de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que agora eu sou o quê? Sal da terra. A Bíblia diz que eu sou agora luz para esse mundo. E a Bíblia diz que a luz, onde ela chega, as trevas desaparecem. Aonde o sal chega, ele conserva. Não é isso? Antigamente as pessoas não tinham geladeira para conservar alimentos. E o que eles faziam? Utilizava-se do sal para conservar o alimento. Pode colocar o sal num peixe e deixar ele fora da geladeira vários dias que ele não apodrece. A ideia de pecado, de podridão na nossa vida também é isso. A Bíblia diz, irmãos, que até as nossas ações de justiça é consideradas trapo de imundície. Só para você ter uma ideia, como é a situação do ser humano. Mas é nesse mundo que nós estamos vivendo atualmente, que a Bíblia Sagrada diz que eu tenho que fazer a diferença. Eu estava lá no prontocardio com a Rejane, agora de tarde, para fazer alguns exames com ela. Aí chegou uma pessoa
Aí olhou para a Rejane, e aí, irmãzinha, como é que você está? O que é que você está sentindo? E começou a tratar ela como evangélica. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso estilo de vida denuncia que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que os discípulos se espalharam. Mas aconteceu um fato inusitado. Pedro, ele seguiu Jesus de largo, ou seja, ele acompanhou Jesus de longe. E a Bíblia Sagrada diz que ele se aproximando do local onde Jesus estava, uma pessoa chegou e disse assim: tu é um deles, porque tu fala como ele. Tu fala como ele, João. Tu fala como ele, Rafael. E isso nos denuncia como filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 14, irmãos. Aliás, verso 13. Ele vai dizer o seguinte: que nós estamos aqui aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que se nós esperássemos Cristo só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa vida, irmãos, não em algo muito maior, em algo extraordinário. Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse assim: o ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E essa vida com abundância, ele vai usar um termo no grego chamado zoe, que significa o quê? Significa algo espiritual da parte de Deus, que é produzida na vida do crente, que o mundo lá fora não consegue explicar. Uma certa vez João Batista apareceu no deserto da Judeia, e as palavras que ele pregava era a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse reino de Deus que ele está falando está aqui entre nós. Aleluia. Nós estamos vivendo o reino de Deus. E esse reino que a Bíblia Sagrada se refere, diz a Bíblia que não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo de Deus. E essa alegria, irmãos, ela é produzida no nosso interior, para nos fazer a suportar, para nos levar a suportar momentos difíceis que surgem na nossa vida. Se não fosse essa alegria imensurável, se não fosse esse processo que se desencadeia no nosso interior, em que o Espírito Santo de Deus trabalha no meu interior, na minha mente, sempre velando para que eu não venha pecar contra o meu Senhor, eu não sei o que seria de mim. A Bíblia diz que ao nosso derredor está o quê? Um leão. Está um leão bramindo, querendo nos tragar. Mas ao nosso redor, preste bem atenção, mas ao nosso redor está o Senhor.
A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Enquanto os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, Satanás está ao nosso derredor querendo tirar a nossa vida. Verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós. O qual, ele está se referindo a quem? A Jesus. Se deu a si mesmo por nós. E aí eu entendo o processo de substituição. Lembra do sacrifício lá no Calvário? Tinha quantas cruzes? 3. Em 2 delas foram sacrificados 2 malfeitores, sim ou não? 2 malfeitores. A terceira cruz, ela foi feita para quem? Para Barrabás. Não era para Jesus, era para mim e para você. Mas naquela noite, Jesus, assumindo o meu lugar, naquela cruz, derramou todo o seu sangue e disse para Satanás: a partir de hoje não existe mais nenhuma dívida contra esse povo. Você sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados por bom preço, e preço de sangue. Aleluia! Não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro que perece, mas foi com o precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E agora nós estamos aqui com a nossa alma mais alva que a neve. Louvado seja Deus. Agora nós podemos, amados irmãos, andar de cabeça erguida. O apóstolo Paulo, ele cita um texto lá em Corinto, que a nossa vida no passado só serve para nos envergonhar. E quando a gente está envergonhado, a gente anda como? De cabeça baixa. De cabeça baixa. A gente não tem coragem de olhar as pessoas olho a olho, porque a gente sente vergonha do nosso passado. Mas Jesus, ele nos deu novamente o direito de vida eterna. E hoje nós podemos andar de cabeça erguida e chamá-lo de Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Amados irmãos, é um privilégio muito grande, porque antes muita gente era chamado de cavalo de Satanás, que servia a Satanás, que era oprimido por Satanás, era escravo de Satanás. Mas agora não, agora você tem um Senhor, agora você tem dono. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode chamar alguém de Senhor da tua vida, e você pode andar de cabeça erguida nessa sociedade podre que está aí. E o que é mais importante de tudo isso, aquilo que você faz agora é com zelo, porque a Bíblia diz que ele separou para si um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Amados, o último versículo diz assim: fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Deus, ele nos deu autoridade, irmãos,
para bater no peito e dizer: Satanás, eu agora não devo mais nada, porque agora eu tenho um Senhor da minha vida e o Espírito Santo de Deus agora habita em mim. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente. Fique de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados irmãos, Deus está pedindo aqui para mim abrir a oportunidade aqui para a reconciliação. Se essa palavra tocou na sua vida nessa noite,